Olá, olá, pessoal! Muito bem-vindos à correção da disciplina de língua portuguesa do simulado do IPASP Santa Maria. Para quem não me conhece, eu me chamo Patrick Meneghetti, sou professor de língua portuguesa aqui do CPC Concursos e a partir de agora, então, nós iniciaremos a nossa correção. Vou pedir inicialmente que vocês abram aí o simulado, deixem na tela. Para quem imprimiu, né, pode pegar a sua cópia como eu, não consigo me livrar da cópia impressa. E nós vamos comentar o simulado e anotando aqui no quadro, fazendo algumas explicações sempre que a questão exigir. Espero que vocês tenham saído bem e em caso de dúvidas, gente, nós vamos sanar aqui com a correção, certo? Então vamos lá. As questões em números 1 a 18 se referem ao texto abaixo, escrito pelo jornalista Paulo Germano para o jornal Gaúcha ZH, com alterações, com adaptações. Eu fiz alguns ajustes aí, né, gente? Bom, vocês devem olhar para o texto e perceber que há alguns espaços para serem preenchidos, de cara já no título e lá no segundo parágrafo. Se vocês analisarem, é a questão número 4 que vai preencher essas lacunas. Questão envolvendo o uso dos porquês. Então, vamos numerar aqui, né? E aí, vamos de cara já começar pela questão número 4. Por que Jesus nunca reprovaria um gay em 2020? Vejam vocês, né, gente? Por que Jesus nunca reprovaria um gay em 2020? Nós temos aqui um título que se apresenta na forma de uma pergunta, mesmo sem o ponto de interrogação. Quem fez aula sobre o uso dos porquês comigo deve lembrar que eu explico que existe uma regrinha lá do jornal A Folha de São Paulo, do manual de redação da Folha, a qual diz que se o título for respondido ao longo do texto, o porquê, claro, é o de pergunta, porque as respostas virão ao longo do texto, e o ponto de interrogação não é necessário, em razão de que se subentende que é uma pergunta, né? A ideia aqui é aquela economia de caracteres que os jornalistas costumam trabalhar, certo? Então, é um porquê de pergunta separado, sem acento. Aí, o segundo espaço lá, no segundo parágrafo, diz assim: não é bonito? Ao contrário dos concílios anteriores, mais preocupados em elencar pecados e dogmas morais, desta vez a Igreja prefere a clemência em vez do castigo, o acolhimento em vez da repulsa. Porque, de novo, a instituição existe para o bem do homem, não para fazê-lo sofrer. Então, um porquê aqui de resposta, né? Junto, sem acento. É pois, né? Pois a instituição existe para o bem do homem, não para fazê-lo sofrer. Assim, a questão número 4 fica porque separado sem acento, porque junto sem acento, letra A de Argentina. Certo, gente? Esse texto é uma crônica moderna. A crônica tradicional, e ao longo das nossas aulas eu costumo explicar isso também, ela é narrativa, ela conta história. A crônica moderna, ela tem ares dissertativos, ela tem ares de opinião, que é o estilo do Paulo Germano, é o estilo da Marta Medeiros, em alguns textos, certo? Então, sempre que tem uma historinha mais opinião, nós temos a crônica moderna, que é o caso aqui, mais da metade para o fim do texto, ele conta história, inclusive resgata Jesus, né, gente? Então, nós temos aqui como gênero textual a crônica, né? Já vamos responder a questão que fala sobre isso. Assinale a alternativa que contém uma afirmação verdadeira, especificamente sobre os dois últimos parágrafos do texto. Questão número 1. Gente, a crônica moderna, ela mescla narração com dissertação, né? Narração, lembrem, quem, quando, como e onde. Dissertação, tema, tese, que é a opinião, e argumentos. E aí nós temos que ler os dois últimos parágrafos. Em resumo, não basta terem proteção para exercer sua liberdade religiosa. Eles querem nenhuma proteção para quem faz o que eles reprovam. E aí começa, né? No Evangelho de Lucas, falando em proteção, Jesus conta uma historinha. Na descida de Jerusalém para Jericó, um homem havia sido espancado, despido e quase morto por ladrões.
Passou por ele um sacerdote, depois passou outro, ambos viram o moribundo atirado no chão e nem deram bola. Até que um samaritano, os samaritanos eram um povo, digamos, não muito querido pelos judeus, sentiu pena do homem, atou-lhe as feridas, levou-o até a cidade e pagou o seu tratamento. Jesus pergunta ao final da parábola em qual dos três devemos nos inspirar, nos sacerdotes tão religiosos ou no samaritano tão discriminado. Então, gente, predomina nestes dois últimos parágrafos a narração. Então, o gabarito da questão número 1, letra E de Equador. Gente, parágrafos epistolares são típicos de cartas, tá? Cartas bíblicas muito comuns, mas cartas de alguém para alguém, que não é o caso aqui. Argumentativo, né? Traz argumentos para tentar convencer. A título de exemplo, dados estatísticos, resgate histórico. Injuntivo é quando dá um passo a passo de como procedermos, por exemplo, quando eu leio uma receita de bolo, faça isso, faça aquilo, tire aqui, coloque lá. Descritivo é mais rico em detalhes, né? Um parágrafo mais rico em detalhes, falando, por exemplo, sobre altura, peso, tamanho, comprimento. E aí, sim, narrativo, né? Quem, quando, como e onde. Sempre pensem nessas 4 perguntas. Quem, quando, como e onde. Quanto ao gênero, então, o texto se classifica como uma crônica. Então, gabarito aqui, letra C, como uma crônica. Gente, a título de organização, aí, para vocês, só para a gente comentar, certo? Para vocês recordarem, vai que, né, apareçam outros, né, tipos aí de gênero na prova de vocês. Fábula envolve personagens, sejam animais, sejam plantas, certo? E ao final, nós ainda temos aquela história lá de moral, né? Qual é a moral da historinha? Conto é um texto narrativo, né? Quem, quando, como e onde, muito a linha de Clarice Lispector, Machado de Assis. Muito raro cair em prova porque nós não temos contos em jornais, né? A crônica é uma crônica moderna, mas é uma crônica, né? Em que mistura narração com dissertação. Resenha crítica normalmente tem um resumo, seja de um livro, seja de um filme, e aí depois vem alguém, né, aí opinando a respeito. E o editorial, que muita gente tem dúvida, me pergunta, já me perguntaram em aulas, já me perguntaram em simulados. Editorial, gente, é do veículo de comunicação. É a opinião do veículo de comunicação, ou às vezes é aquela síntese das principais matérias, dos principais artigos que o veículo de comunicação irá trazer, certo? Então, gabarito letra C, crônica. Número 3. Essa questão número 3, ela é excelente, porque muitos decoram que o lhe, lhes, os pronomes oblíquos, costumam funcionar exclusivamente como objeto indireto. Normalmente, especialmente quando se referem à pessoa. Mas o lhe e o lhes, gente, também podem funcionar, por exemplo, como adjunto adnominal. Vou mostrar para vocês aqui. Diz assim, atou, lhe, as feridas. Lembrem que o lhe ou equivale a ele ou equivale a dele. E nesse caso aqui, o lhe vai se equivaler a dele, né? Do cidadão lá que estava precisando de ajuda. Atou as feridas dele. E aí, gente, este dele está se referindo a feridas, que é um substantivo. Então, ou vai funcionar como adjunto adnominal ou como complemento nominal, porque objeto indireto completa verbo. E aqui, como disse, o termo está se referindo a um nome, embora esteja próximo ao verbo. Mas vocês podem perceber pelo sentido. Atou a ele ou atou dele as feridas, pode até ser atou dele as feridas, mas as feridas são dele. O termo está muito mais ligado a feridas. E aí, gente, quando há essa ideia de posse, e além disso, o substantivo é concreto, nós vamos ter
o lhe funcionando, exercendo a função sintática de adjunto adnominal. Então, gabarito da questão número 3, letra B de Brasil. Questão interessante. Questão número 4 já fizemos. Questão número 5. São acentuadas pela mesma regra. O que vocês precisam cuidar aqui? Em acentuação gráfica, gente, 2 são os passos para acertar a questão. Primeiro, separar as sílabas e depois reconhecer a sílaba tônica. Lembrem, existem 3 possibilidades, sempre da direita para a esquerda. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima, certo? Então, fica esse alerta aí para vocês, tá? Não esqueçam da diferença entre oxítona e monossílaba. As oxítonas precisam ter pelo menos 2 sílabas. Palavras monossílabas têm uma sílaba só, certo? E aí, gente, outro cuidado. Para a palavra ser acentuada pela mesma regra de outra, não necessariamente haja a necessidade de ter a mesma terminação. Às vezes basta ter a mesma tonicidade, a mesma sílaba tônica, certo? Então, Jerusalém, oxítona, terminada em em, né? Porém, oxítona terminada em em. E 3 é uma monossílaba tônica em e, seguida de s. Então, não é a letra A. 3 é monossílaba. Clemência, paroxítona em ditongo crescente, né, gente? Aqui nós temos que lembrar, normalmente as pessoas têm bastante dificuldade nessas terminações que são compostas por ditongo. O que é um ditongo, né? É uma semivogal mais uma vogal ao contrário. Só que como é crescente, primeiro começa o som fraco, depois vai ficando forte. Então, clemência, tá? Então, o que ocorre ali, né? É uma paroxítona em ditongo crescente. Porém, inédito é proparoxítona, todas são acentuadas. E proíbe, gente, cuidado também com a regra do hiato I ou U, né? O I aqui está formando hiato com a vogal anterior. Está formando hiato com a vogal anterior. Já monossílaba tônica em A, até, oxítona em E. Até tem 2 sílabas, né, gente? Até. Fazê-lo, oxítona em E. Lembrem lá das nossas aulas. Os pronomes oblíquos o, lo, no, a, lá, na, não interferem na regra. A gente elimina, não trazem prejuízo nenhum. Gabarito letra D de Dinamarca, concílio, paroxítona em ditongo crescente, remédio, paroxítona em ditongo crescente, misericórdia, paroxítona em ditongo crescente. Então, gabarito da número 5, letra D de Dinamarca. Aí, gente, claro, vocês devem estar pensando quem errou a questão, mas eu tenho muita dificuldade em separar as sílabas. Aí vocês precisam treinar, utilizar um dicionário que ajude nisso, porque não tem outro jeito, né, gente? Lembrando que sílaba é pulso de voz, né? Então, nós temos ali concílio, remédio, misericórdia. Inclusive, a regra de acentuação influencia na separação de sílabas. Quem domina a acentuação acaba tendo uma maior facilidade em separar as sílabas, né? Lembrem, gente, aquela brincadeirinha que a gente faz, o grupo do Mário e o grupo da Maria, né? Mário, paroxítona em ditongo crescente. Maria formou o hiato lá no fim, tá? Católica, proparoxítona. Consciências, paroxítona em ditongo crescente. E Jericó, oxítona em O, né? Então, fecha mesmo, gabarito letra D de Dinamarca. Questão número 6 é uma questão bem gaúcha, como eu digo, né? É uma invenção nossa. Essa ideia de retirar o acento e verificar se forma ou não outra palavra existente na língua portuguesa. Aqui está pedindo a exceção, ou seja, quando não forma até, temos o verbo atar, ate, o seu calçado, né, o seu tênis. Está, esta.
remédio, gente. O verbo remediar existe, mas ele conjugado no eu fica remedeio e não remedio, remedeio. Então o gabarito é a letra C, remedio não tem. O correto seria remedeio. Remedeio. Número 7, seguindo ali, porém, existe, né, no sentido de colocarem, para eles porem, né, o livro lá. Então, um infinitivo flexionado, porém, e concilio, de fazer conciliação, né, verbo conciliar, eu concilio, né, as minhas múltiplas tarefas aí, certo? Então, gabarito letra C. Questão número 7, quem fez aula comigo aí já está muito consciente, né, gente, disso. Todas as minhas provas, né, os meus simulados, as minhas aulas de exercícios trazem isso. O a ao lado do que, né? Esse o vai ser um pronome demonstrativo e este que vai ser um pronome relativo. Normalmente o nós trocamos por aquele, aquilo, e o que, pronome relativo, nós trocamos por o qual. E aí diz assim, ele diz o que é certo, ele diz aquilo o qual é certo, aquilo o qual é errado, aquilo o qual pode, aquilo o qual não pode. Então, nesse caso ali do nosso exemplo, nós trocávamos por aquilo. Eu já fiz uma prova, gente, há muitos anos, em que eu não conseguia trocar, tá? Não encaixava no texto, não interessa. Sempre que o o e o a estiverem grudadinho no que, vocês podem, né, marcar lá tranquilamente que esse o, esse a, vai pertencer à classe dos pronomes demonstrativos. Então, gabarito da questão número 7, letra A de Argentina. Questão número 8, STF, né? Tão em voga aí no momento, é exemplo de sigla, né, gente? Sigla. Aí alguns talvez, né, tenham se questionado em relação às outras alternativas, tá? Vou comentar com vocês aqui rapidamente. Olhem só. Diz assim lá na letra A, redução. Lembrem, gente, a redução é quando nós encurtamos a palavra. Motocicleta, nós falamos moto. Pneumático, nós falamos pneu, certo? Então, é assim que se organiza. A abreviação é quando, né, nós abreviamos lá. Claro que muitas abreviações acabam até formando uma certa sigla, né? Mas é quando nós pegamos aí, né, um termo, por exemplo, como para, uma palavra como para, e nós colocamos P barra, senhor SR, tá? Então, isso seria a abreviação. Sigla, né, as iniciais, onomatopeia. Para quem não lembra, onomatopeia é a imitação do som. Neologismo, neo quer dizer novo, logismo, palavra, uma palavra nova, uma palavra inventada, certo? Então, gabarito, letra C de Canadá. Questão número 9. Sobre a palavra clericalismo são feitas as afirmações a seguir, né, gente? Então, lá pelo texto, em algum dado momento, né, vocês vão encontrar a palavra clericalismo. É no segundo parágrafo, tá, gente? Na quarta linha, essa nova diretriz é um golpe violento no clericalismo, tá? Então, por ali, vocês se deparam com essa palavra. É formada pelo processo de derivação sufixal. Que processo é esse, né, gente? É quando eu tenho um radical, clérico, né, e acrescento um sufixo. O sufixo ismo é bem conhecido nosso, né? Socialismo, capitalismo e por aí vai. Então, correta. Trata-se no contexto morfologicamente de um substantivo. Lá diz, né, no texto, no clericalismo, né? Clericalismo, no, né? Em mais o, tem o artigo, o, né? Então, toda palavra antecedida de artigo é um substantivo. Então, no contexto, trata-se de um substantivo derivado de um adjetivo através do acréscimo do sufixo ismo.
o qual significa movimento ideológico. A gramática, ela nos garante isso, né? Normalmente, né, esses substantivos, né, são formados a partir de um adjetivo, tá? Então, está correta a 2 aí, tá? E a 3 é um exemplo de neologismo? Não, né, gente? O dicionário já traz, não é uma palavra inventada. Então, número 9, gabarito letra B de Brasil, certo? Então, questão bem interessante para vocês revisarem ali, né, os processos de formação das palavras, certo? Bom, questão número 10. No que se refere à concordância verbal, considere as seguintes sentenças, certo? Estou só verificando aqui o nosso apagadorzinho. Considere as seguintes sentenças. Não se equiparam as religiões preconceituosas, né? Gente, o que nós temos aqui? Só um minutinho, pegar o apagador. Nós temos que cuidar a partícula passivadora se e o índice de indeterminação do sujeito se, tá? Partícula passivadora se e o índice de indeterminação do sujeito se. Então, o que ocorre aqui? Diz o seguinte: não se equiparam, as religiões. Se eu tenho aqui uma crase, é porque, sem sombra de dúvidas, eu tenho uma preposição. Se eu tenho uma preposição, a tendência desse verbo é ser pelo menos transitivo indireto. E aí não há nada que me traga aqui, por exemplo, um objeto direto ou o que fosse um sujeito paciente. Então, o verbo é VTI. VTI mais C, nós temos lá das nossas aulas que esse C é o famoso índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, é um caso de sujeito indeterminado. E aí, a gramática nos diz que o verbo não pode concordar com ninguém. Ele deve permanecer na terceira pessoa do singular. Então, está errada a número 1, certo? Estando errada a 1, a gente já elimina duas alternativas, a A e a D. Agora, nós temos aquela concordância com os partitivos, tá? A imensa maioria dos católicos e evangélicos. Vou simplificar aqui. A imensa maioria, né? E aí nós temos o verbo critica numa alternativa e o verbo criticam na outra. Gente, nós temos uma regrinha muito querida das nossas bancas que envolve aí os partitivos. Então, aqui eu tenho um partitivo especificado. Então, o que ocorre aqui, né? Nós temos que saber que existem duas possibilidades de concordância. Ou a concordância se dá com o núcleo, que é o partitivo, ou a concordância se dá com a especificação. Então, a imensa maioria critica, ou a imensa maioria dos católicos e evangélicos criticam. Então, as duas alternativas estão corretas. Gabarito da questão número 10, letra E de Equador, certo? Tranquilo aí. Questão número 11. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta relativa ao tempo e modo das formas verbais decorassem e continuávamos. Né, gente? Aqui vocês tinham que saber decor as chamadas desinências modo-temporais. SSE é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Em aula eu sempre digo que é uma das desinências mais queridas das provas. E a nossa famosa vaia, né? O vá ou ia, aí nos trazendo
também o pretérito imperfeito, mas não do modo subjuntivo, e sim do modo indicativo. Então, questão número 11, gabarito, letra C de Canadá. Isso aí, beleza. Agora, questão número 12, envolvendo que, né? Uma super questão, sempre muito querida das bancas, né? Sempre muito querida em prova, os dois principais que nós precisamos conhecer, né? O que? Pronome relativo, sempre que for possível, trocá-lo por o qual e flexões. Então, este nós conhecemos como pronome relativo. E o que, sempre que for possível, trocá-lo por isso, disso ou nisso, nós conhecemos como conjunção integrante. E aí, essas são as duas trocas que nós vamos tentar fazer ali. Os cientistas que estudam fluxo de informações, os cientistas os quais pensam isso, que os intervalos geracionais quase intransponíveis entre avós e netos se devem ao fato de que, em 2 gerações, a quantidade de informações entre eles. Ao fato disso. Então, o primeiro nós trocamos por os quais, pronome relativo, pensam isso, segundo por isso, conjunção integrante, ao fato disso, conjunção integrante. Então, número 12, gabarito, letra A de Argentina. Questão número 13, bem inteligente a questão, né? Está aí para dar um sustinho em vocês, fazer pensar um pouco. Se demorar na questão, né, gente? A palavra desmemoriados. Gente, nós temos aqui desmemoriar e temos memoriados, tá? E aí a questão é, né? Que processo será que compôs, que formou a palavra desmemoriados, tá? Composição por justaposição? Será que nós temos aí 2 radicais que se juntaram e ninguém perdeu nada? Gente, me parece que o des não é difícil de vocês perceberem que é um prefixo, tá? E que o núcleo ali é mais ou menos memória. E que ainda ao final tem um dos, ados, né? Então, quer dizer, tem um sufixo, certo? Então, não são 2 radicais ou mais na palavra. É um radical, um prefixo e um sufixo. Então, aí nós temos ou é uma derivação parasintética, quando eu coloco o prefixo e o sufixo e a palavra só existe com os 2 ao mesmo tempo, o radical só consegue existir com os 2 ao mesmo tempo, ou derivação prefixal e sufixal. Qual é o segredo? Verificar se com a tirada, com a retirada do prefixo, a palavra existe só com o sufixo, ou com a retirada do sufixo, a palavra existe só com o prefixo. E aí, gente, já coloquei aqui para vocês a resposta. Existe desmemoriar e existe memoriados, memoriado, tá? Por mais estranho que seja. Então, se a palavra existe só com um ou só com outro, o gabarito aqui é letra E de Equador, derivação prefixal e sufixal. Para matar, né, gente? Mas que graça teria se não tivesse alguma questão difícil, né? Pelo menos uma aí para a gente errar por humildade, como eu sempre falo. Então, gabarito letra E de Equador, certo? Questão número 14. Considere o fragmento a seguir extraído do texto. O problema da memória sempre me fascinou. Em nossa história primitiva não havia suporte para a memória. E aí, né, a gente também não podia faltar no nosso simulado o verbo haver. O verbo haver, em regra, o verbo haver é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito, que é o caso. Não havia o quê? Suporte para a memória. Então, ali nós temos um objeto direto.
um objeto direto. Existia apenas a tradição oral, vírgula, os saberes passados de geração em geração. O que eu tenho após aquela vírgula ali? Uma explicação. Qual é a função sintática que funciona como explicação? Aquela função que nós conhecemos bem, chamada de aposto explicativo. Então, o gabarito da questão de número 14, é letra D de Dinamarca. Certo, gente? E aí, depois, né, nós vamos, até vou pular um pouquinho a ordem, vamos resolver a questão de número 17, que também questiona a respeito do verbo haver. Vocês viram ali? Então, complementando o conteúdo. Eu estou igual a banca de vocês, né? A banca de vocês, ela tem esse pequeno problema que ela repete os conteúdos. Às vezes, o mesmo conteúdo cai em mais de uma, né? Em 2, 3 questões. Então, eu fiz igual, né? Me inspirei aí, certo? Então, vamos pular a 15 e a 16, vamos fazer a 17, só para sincronizar o conteúdo. De acordo com a norma padrão, o verbo haver não pode assumir a forma plural quando é usado como verbo impessoal. Ou seja, né, estão ensinando o padre a rezar a missa, né? A banca nos dando uma aulinha de teoria, né? Isso é obrigação de vocês saberem. Mas tudo bem, né? A forma destacada que segue essa regra. Em resumo, gente, o que eu preciso passar para vocês aqui? Quando é que o verbo haver, ele vai ser pessoal? O que quer dizer isso? Que ele vai apresentar sujeito. Em quais casos o verbo haver tem sujeito? Quando ele funcionar como verbo auxiliar, ou seja, ele não vai ser o verbo principal, ele vai estar auxiliando outro verbo. Ainda no sentido de julgar ou considerar. E ainda no sentido de obter êxito, obter sucesso. Então, basicamente, nessas 3 hipóteses, o verbo haver será classificado como pessoal. E o que quer dizer ser pessoal? Significa que ele irá apresentar sujeito. E se ele irá apresentar sujeito, ele precisa concordar com o sujeito. Então, 4 dessas 5 alternativas, o verbo haver se apresenta como pessoal, à exceção de uma. Então, olhem só, o autor ouve como importante o rosto humano. O autor ouve, quer dizer, ele considera, né? Considerou aí que é passado. Há de ocorrer. Há de ocorrer, gente, é uma locução verbal. O haver está como auxiliar do ocorrer. Então, tem sujeito, movimento de valorização. Não ocorre preocupação com o rosto humano como deveria haver. Aqui o haver não é auxiliar, ele é principal. Então, o gabarito é a letra C de Canadá. Vou colocar aqui no cantinho. Tá? Então, gabarito letra C é uma situação em que o verbo haver se classifica como impessoal. O autor ouve como natural as críticas contrárias, quer dizer, ele considerou como natural. Tá? Há de existir alguém para apoiar as ideias do autor. Essa letra aí é bem interessante, porque o verbo haver está ele como auxiliar do verbo existir. Vejam, não é o haver no sentido de existir, é o haver como auxiliar do existir. Então, gabarito mesmo, letra C de Canadá. Questão número 15. Questão número 15, gente, envolve tempos e modos verbais. Mais uma vez, reforçando aquilo que eu sempre digo em aula para vocês, tem que saber as desinências modo-temporais, tem que memorizar, não custa, são apenas 10, certo? Então, olhem só, navegamos. Eu navego, tu navegas, nós navegamos. Então, temos ali o presente. Presente do modo indicativo. Agora, que façamos? Que façamos, gente, tem aquele que como pista. Então, é o que ali? Presente, só que do modo subjuntivo. O modo da dúvida. Lembram
né? Vocês lembram? Presente, né? Disso, muitas vezes abríamos. O que nós temos ali, né? O pretérito imperfeito do indicativo, a nossa vaia, vá e ia, as desinências modo-temporais que indicam pretérito imperfeito do modo indicativo. Em quase todas as famílias existia um álbum de fotos. Existia, tem o ia, pretérito imperfeito do indicativo. A imaginação voava, vá, pretérito imperfeito também do modo indicativo. Então, questão número 15, gabarito, letra C de Canadá, né? Vou colocar aqui do ladinho para vocês recordarem, né? A nossa vaia, pretérito imperfeito do modo indicativo. Tem que memorizar, né, gente? Desinências não tem outro jeito. Algo análogo se dá presente, né? Dá hoje. Puseram, gente, pode ser tanto o pretérito perfeito do indicativo, quanto o pretérito mais que perfeito. E a letra E, dispersa, presente e produzia um pretérito imperfeito do indicativo. Então, gabarito, realmente, letra C de Canadá. 16, questão tenebrosa, né? Questão difícil, mas estamos aqui para nos testar, né, gente? Então, tem que ter sempre, né, um aprendizado que saia do simulado, né? E é esse o propósito. Qual é o plural de prócer? Tá? Prócer, gente, é um líder, tá? O plural de prócer é próceres, certo? Próceres, ou seja, se dá com o acréscimo de ES. E aí a banca nos pede em qual alternativa ocorre a mesma coisa. Cérebro, cérebros, acrescentei apenas o S. Preservação é o plural envolvendo a terminação ão. Ão vira ões, preservações. Qualquer, o plural é quaisquer. Lembrem, a única palavra na língua portuguesa que apresenta plural no meio. Conservadorismo, conservadorismos, acrescento o S. E aí o gabarito é letra B de Brasil, gente, também para dar uma informação nova para vocês. O plural de pólen pode ser, sim, pólens, mas também pode ser pólenes, pólenes. Então, assim como próceres, pólenes, nós temos o ES aqui. Por isso, gabarito, letra B de Brasil. Depois me mandem mensagem dizendo se vocês acertaram a questão. Honestamente, eu espero que não, porque ela foi feita para vocês errarem, né, gente? Claro, o professor, né, fez todo um estudo aí para ter, né, um índice elevado de erros, né, nessa questão, de pessoas errando, certo? Mas não se apavorem, agora vocês não erram mais, tá bem? E aí vamos corrigir a nossa última questão aqui do nosso simulado, questão número 18. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo. Lembram, né? O que é dígrafo? Di quer dizer dois, grafo, letra. Então, dígrafo são duas letras que equivalem a apenas um som. Então, temos que lembrar lá, RR, SS, SC, S cedilha, em, in, on e por aí vai, né? Nas nossas aulas nós detalhamos muito bem isso. Aí, gente, vamos por alternativas. Exemplar, temos o em. Enxergamos o en, né? EN. Olharmos o LH e além. Esse EM é dígrafo. Lembram da exceção? Qual é a exceção? AM, EM e EN. O que nós temos que saber? Que em final de palavras são o que nós chamamos de
N, DDN, ditongos decrescentes nasais. Então, além tem um ditongo ao final. Eu pronuncio além, né, gente? Como se fosse um I junto do E. Então, não. Letra B, gratamente, EN. Reencontramos EN, ON. Concretamente, ON e EN. E quem? Cuidado, o EM não. Mas o QU, eu não falo quen, eu falo quem. Então, o gabarito da número 18, letra B de Brasil. Propriamente, EN, percorrer, 2 R's, humano não tem, porque o H não é nada, não tem som, mas não tem classificação. E aspecto também não tem dígrafo. Tornam, o AM não é, explicação não tem, melancolia, o AN e que, o QU. Modificaram, o AM, né, não é, tá no final da palavra. Quanto, gente, cuidado, o QU não é, mas o AN é. Veemente, o EN e paisagens, o ENS, tá? O ENS. Mas como modificaram não tem, gabarito realmente fechou aqui, letra B de Brasil, certo? Dessa forma, nós concluímos a correção do nosso simulado de Língua Portuguesa, concurso do IPASP. Espero, gente, que vocês tenham se saído bem. Caso tenham errado alguma questão, que a nossa correção aqui tenha oportunizado o acerto, né, o entendimento do porquê do erro. Simulado está aí para vocês se testarem, certo? Nós nos encontramos. Ótimos estudos a todos vocês.